voltando ao negócio desse capitão Zé Natalino de Camargo, tá certo? É muito fácil você vir com o slogan assim, o Estado leigo, né, a separação entre Estado e Igreja. É muito fácil você falar isto. Mas acontece o seguinte, se você tem um Estado não religioso, o Estado não tem religião nenhuma, mas a sociedade tem, então o que o Estado tem que fazer? O Estado tem que seguir a religião da maioria, é óbvio. Ou então ele vai tentar impor a sua não religiosidade à sociedade, e aí isso já se transforma num combate religioso, um combate ateístico contra a sociedade. Então, o certo do Estado leigo é o seguinte, meu filho, você segue a religião da maioria e não enche o saco. Claro que você vai ter que resguardar os direitos dos minoritários. Qual é o direito que eles têm? Eles têm o direito de praticar e pregar a sua religião. Não tem o direito de que ela seja tratada como se fosse a religião da maioria. Porque senão qualquer sujeito fala, aqui fundei a religião do Satanás. E eu exijo que ela seja tratada em pé de igualdade. Não é isso? Então, inclusive, concorrendo de verbas públicas, de verba de ministério, essa coisa toda. Então, é claro que, vamos dizer, o apoio do Estado deve ser dado proporcionalmente à representatividade da religião na sociedade, meu Deus do céu. Porque se o Estado é ateu ou agnóstico, mas a sociedade é cristã, então das duas uma, ou a sociedade vai cristianizar o Estado, ou o Estado vai destruir a religião da maioria. Então, quer dizer, a noção do Estado leigo é eminentemente ditatorial, ela é eminentemente tirânica. Quer dizer, quando a expressão foi usada pela primeira vez, não tinha esse sentido. Quer dizer, quando fundaram os Estados Unidos, e o Jefferson disse, nós temos que criar um muro de separação, é porque é o seguinte, havia diversas denominações cristãs, cada um pertencia a uma, não tinha um único, acho que o único sujeito ateu que tem ali era Benjamin Franklin, né? Mas mesmo assim era um ateu meio, né, meia bomba. Né? Então, evidentemente você não vai favorecer uma denominação antes que outra denominação. Isso aí seria totalmente injusto. Então, quer dizer, o Estado não se mete nas polêmicas entre as denominações cristãs. Era isso que Jefferson queria dizer. Mas que o Estado era cristão, era obviamente cristão. Você lê o livro do Benjamin Morris, do caráter cristão das instituições americanas, que é um livro de 1000 páginas, cheio de documento, lá está mais do que provado. Quer dizer, o Estado era leigo no sentido de ele não interferir nas disputas religiosas, mas não no sentido de ele pregar o ateísmo, proibir crucifixo, etc, etc, que aí é ateísmo militante. E ateísmo militante é luta religiosa, meu Deus do céu. Mais ainda, se você pegar todas as guerras religiosas que houve ao longo de toda a história humana, elas não mataram 1/100º do número de pessoas que a guerra do ateísmo contra a religião matou no século XX. Se você somar União Soviética e China, sem contar nem países satélites, nem México, né, etc, 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 foram o quê? Foram 90 milhões de pessoas. Quer dizer, a guerra do ateísmo contra a religião, é claro que é guerra de religião. É guerra contra uma comunidade religiosa por ser religiosa. Tá certo? Então, isso começa, evidentemente, a matança não começa direto. A matança vem primeiro pelo boicote cultural. Como esse capitão está empreendendo, tirando os símbolos, denegrindo os valores, os símbolos, etc, etc, e finalmente proibindo os símbolos, né? Ou então dando-lhes um sentido negativo, como, por exemplo, na Alemanha, eles obrigavam o judeu a sair com a estrela de Davi pintada de amarelo, mas não como símbolo religioso, e sim como símbolo de que era a classe inferior. Então você tornando aquele símbolo que para o judeu era venerável, você tornava um símbolo abominável. Então o que esse capitão está fazendo é o seguinte, se você proíbe crucifixo, você está fazendo com o crucifixo, está marginalizando aquele símbolo. Então isso não pode ser aceito de maneira alguma, isso não pode ser discutido, não pode ser aceito como para discussão. Tem o Estado o direito de tirar um símbolo religioso de qualquer lugar? Jamais, principalmente se for da religião da maioria da sociedade, porque o Estado nasce da sociedade. Veja, a sociedade brasileira existia muito antes de que existisse o Estado brasileiro, de que existisse a República Brasileira. Então, sobretudo, a ação da Igreja Católica na formação do Brasil antecedeu de muito a ação do Estado. Veja, durante 3 séculos, leia lá capítulos de História Colonial do Capistrano de Abreu.
Durante 3 séculos não tinha sequer uma administração colonial nessa porra. Tava só os jesuítas trabalhando para construir o Brasil, meu Deus do céu. Depois chegou o Estado, tardiamente. O Estado veio parar aqui. Por que a família real foi expulsa de Portugal? Não é porque tinha morrer de amores pelo Brasil, aqui não dava para continuar em Portugal, então vieram para cá e daí Dom João VI construiu o Estado brasileiro. Não que não tenha nenhum mérito em fazer isso, claro que tem. Sou o primeiro a reconhecer. Porém, que direito ele tem, vamos dizer, de usurpar a obra civilizadora que foi da igreja e para a qual ele não contribuiu em nada, porque o Estado português só queria dinheiro aqui. Só tomava dinheiro e ia gastar com besteira nos outros países da Europa. E não fizemos sequer uma administração colonial decente aqui, porra. Então, o Estado foi o último a entrar na história, tá entendendo? Então não tem direito algum. Quem manda no Estado é a sociedade. E se o Estado pretende moldar a sociedade à sua imagem e semelhança, então é um Estado totalitário e tem que ser derrubado, porra. Por exemplo, tem pessoas que chegam lá e têm a cara de pau de dizer: não, religião não tem nada a ver com política. Eu digo: me mostre uma sociedade que tenha sido assim, meu filho. Me mostre uma sociedade onde o Estado se constituiu, tá certo? Sem ser em cima de um modelo religioso que o legitima e o orienta por dentro. Nunca houve. Ou você vai ter o Estado religioso, ou você vai ter um Estado antirreligioso. O Estado leigo, neutro, não existe. Isso é uma besteira, isso é uma mentira. O Estado leigo americano foi todo baseado no cristianismo. Está aí o livro do Benjamin Morris, tá certo? Que é um livro de 800 páginas, que é um clássico, que mostra lá que o Estado americano foi todo concebido com base na Bíblia. Tá certo? O Estado soviético foi concebido na base antirreligiosa, na base da destruição da religião, tendo por objetivo fundamental a destruição da religião. O Estado neutro é impossível, isso é uma besteira, isso é gente que não examinou o problema. Que política não tem nada a ver com religião. A política não tem nada a ver com religião, o famoso muro de separação, isso é outro ideal abstrato. Falei: como é possível? Me diga como funcionaria uma sociedade, tá certo? Onde não há uma zona de interseção entre política e religião. Como funcionaria isso? Isso é materialmente inconcebível. Inconcebível. Por quê? Por exemplo, se existe num país uma religião majoritária, então essa religião majoritária fatalmente influenciará as eleições. O cara é protestante, ele vai votar nos candidatos protestantes. Ele é judeu, vai votar nos candidatos judeus. Ele é budista, vai votar nos candidatos budistas. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Então, aos poucos, necessariamente, a influência dessa religião se fará sentir na religião, agora, se você, na política. Agora, se você dizer: não, aqui o Estado é leigo, então a religião não pode influenciar na política. Então significa o seguinte: se você fizer um movimento antirreligioso, você pode influenciar na política, mas se tiver um movimento religioso, não pode. Então você criou um Estado que não é leigo, é um Estado que é antirreligioso, um Estado que persegue religioso. Essa é outra coisa completamente diferente. Então só há duas hipóteses. Ou o Estado admite a interferência da religião, ou ele persegue a religião. Não tem meio termo. E quando persegue a religião, não é porque os caras sejam agnósticos. 90% desse que diz agnóstico pertence a sociedades secretas, é ocultista. Ele tem a sua religião, só que é religião ocultista. Tá certo? Então, por aí você pode medir a ignorância, o despreparo dessas